Olá, sejam muito bem-vindos ao vosso podcast Spotify mais tecnológico. Nós estamos aqui para celebrar os 10 anos da Porto Tech Hub, falar do ecossistema, perceber qual é o desenvolvimento destes últimos 10 anos e para isso vamos ter convidados que me vão ouvir dizer várias vezes que são bastante inspiradores e hoje começamos com dois convidados inspiradores também, Paula Gomes Costa, Ricardo Valente. Tenho a certeza que vocês em casa já sabem quem são, só por eu dizer aqui o nome, mas eu vou pedir à Paula e ao Ricardo para se apresentarem. Pode ser? Se calhar começo eu, Ricardo. Sim, claro. Pronto. Como tu disseste, Paula Gomes da Costa, trabalho na área de sistemas e de informação há 30 anos. Foi ontem. Foi ontem, já sou um dinossauro. Já trabalhei em várias empresas, sempre aqui no Porto, e estive um bocadinho envolvida na gênese da Porto Tech Hub. Um bocadinho envolvida na gênese da Porto Tech Hub é pouco. Nós hoje estamos aqui a falar exatamente sobre isso, a gênese da Porto Tech Hub, e para isso também temos aqui o Ricardo Valente. Ricardo, quem é o Ricardo? O Ricardo é um portonauta, orgulhosamente um portonauta. Sou economista. Trabalhei a minha vida toda na área financeira. Depois tive um percurso na Câmara do Porto e hoje estou na área de, digamos, real estate, enfim, consultoria imobiliária numa multinacional britânica. Coisas pequenas, coisas desinteressantes, não é? Quase, não é? Oh, Paula, tu foste a primeira presidente aqui da Porto Tech Hub? Foi, é verdade. Ainda te lembras como é que tudo isto começou, imagino eu, há mais de 10 anos? Oficialmente estamos a celebrar 10 anos, mas o começo há de ter sido antes. O começo foi um bocadinho antes. Tudo começou com um bocadinho de carolice. Porque na altura, digamos que a cena tecnológica no Porto estava no início. Havia algumas empresas, mas ainda não havia a quantidade de empresas que há atualmente. E éramos poucos, conhecíamos todos. Por isso foi, digamos que, numa conversa de café entre mim, entre o Luís Ribeiro, que na altura estava na Critical Software, e a Ana Souza, que estava na Farfetch, que decidimos inicialmente, eu e o Luís, avançar com uma primeira edição da conferência e fomos bater à porta da Câmara Municipal do Porto para nos emprestar o Rivoli para essa primeira conferência. Ainda não havia associação. Ok. Foi a primeira conferência que foi feita. Ainda antes destes 10 anos. Ainda antes destes 10 anos. E a adesão foi tão grande que decidimos depois, em conjunto, entre a Blip, que era onde eu estava, a Critical Software e a Farfetch, criar uma associação que reunisse as empresas de tecnologia, que trouxesse valor e agregasse os interesses que essas empresas de tecnologia tivessem e que ajudasse a pôr o Porto cada vez mais no mapa de um local onde havia pessoas com valor, com talento e que pudesse projetar a imagem do Porto enquanto hub tecnológico a nível mundial. Foi esse a gênese. Mas foi basicamente carolice, em que às 2 da manhã estávamos de fato, e eu por acaso na altura de vestido de noite ia tentar montar uma cena no Rivoli. Não estavas à noite de fato? Não estava de fato, mas tinha outra coisa qualquer e a conferência era no dia a seguir, estava eu de vestido de noite a levantar caixas no Rivoli, por isso foi mais ou menos isso. Oh, Ricardo, tu que acompanhaste também este processo, este desenvolvimento da associação, diz-nos se estamos de acordo também com um bocadinho com a nossa visão, que é esta questão das pessoas desta cidade e desta zona arregaçarem as mangas, fazerem coisas pela cidade, disponibilizarem o seu tempo. Também vês o crescimento do ecossistema desta forma, pelas pessoas que cá estão? Claro que sim, eu acho que, enfim, a Porto Tech Hub é uma virtude do ecossistema, não é? Portanto, a Câmara do Porto eu acho que teve aqui um papel acessório, mas importante, que passou em primeiro lugar por não atrapalhar. Foi em primeiro lugar por não atrapalhar e em segundo lugar por não ter nunca um papel tutelar, não é? Não ter uma tutela e não transformar isto em algo que fosse tutelado pelo município, que seria um erro, claro, do ponto de vista do ecossistema. O município sempre viu ao contrário. Foi o que é que representa a Porto Tech Hub? A Porto Tech Hub representa aquilo que nós sentíamos, que era o renascimento da cidade. A cidade estava a renascer. A cidade estava a renascer do ponto de vista da sua economia, estava a renascer do ponto de vista daquilo que era voltar a dar esperança às pessoas do Porto.
Ter tecido empresarial também. Exatamente, isso era corporizado muito por este setor, chamamos novas tecnologias, hoje já não são novas tecnologias, né? Mas eu acho que isso é que foi relevante, porque se nós virmos, quer dizer, Lisboa não seguiu o mesmo padrão, não é? Certo. Curioso. Não é? Curioso ou não, porque representa muito aquilo que é o nosso lado idiosincrático de uma sociedade que tem uma participação cívica muito mais ativa, uma sociedade que tem muito esta lógica da associação, das pessoas que se juntam no final de tarde e decidem fazer alguma coisa e depois acontecem coisas giras, não é? E portanto eu acho que no fundo a Porto Tech para nós foi muito importante porque deu-nos esse sinal de esperança. Opa, existe aqui malta que está a fazer coisas muito giras, existe uma nova economia e a partir daí nós temos isto passar a ser um ativo para nós, porque de facto a partir daí nós conseguimos vender a cidade de maneira diferente porque com base nisto que a Porto Tech está a fazer e aquilo que representa. Mas o mérito, claramente, que é foi este clique, é o trigger, não é? E ter estas pessoas na e cidade, ter estas não é? pessoas e termos esta capacidade, de facto, de do nada, não é? Construir algo e que também foi muito importante do ponto de vista de uma lógica política que é empresas a cooperarem, que é uma lógica que não era muito habitual nós vermos, não é? Nós não vemos muito isso. Nós vemos, enfim, entidades que nós chamamos setoriais, mas que na prática são lobistas do ponto de vista de interesses, nunca do ponto de vista do que é que podem ganhar em conjunto, e não da sua relação com um stakeholder que chamamos, que é o Estado. E aqui não, a Porto Tech nunca teve esse papel de reivindicar, de ter contratos coletivos de trabalho, de ir negociar. Não, nunca. A Porto Tech foi muito orgânico do ponto de vista de perceber nós ganhamos todos, não é? Se fizermos com que este ecossistema prospere, ganhe reconhecimento, okay? E passamos a ter aqui um território, enfim, onde este ecossistema é acarinhado, é reconhecido. Portanto, trazemos mais, quer dizer, porque no fundo até é quase anti-económico, não é? Que eu convido os meus concorrentes a virem para cá. Certo. No limite, não é? Deixa-me pegar um bocadinho naquilo que estavas a dizer, desculpa, Luís. Mas nós tínhamos consciência que íamos atrair mais empresas, mas o objetivo era mesmo esse. Não, eu acho que ninguém na associação no início via nisso uma... Como é que eu ia te explicar? Não víamos isso uma ameaça. Nós víamos isso como potencial de nós fazermos melhor, de termos mais gente e de crescermos. Acho que nenhuma das empresas que se associou ao Porto Tech Hub e que atualmente está associada ao Porto Tech Hub vê nisso uma concorrência que pode ser prejudicial. Acho que antes, pelo contrário, veem isso como um fator diferenciador que pode fazer com que mais pessoas venham, que gerem um ecossistema ainda maior. Obviamente que há competição por recursos, há competição, mas isso sempre vai haver, independentemente deste tipo de movimentos existirem ou não. Isso é benéfico para o Porto, é benéfico, aliás, nota-se, porque atualmente nós temos um ecossistema a nível de recursos muito maior do que tínhamos na altura em que começou o Porto Tech Hub há 10 anos atrás. Foi por isso que depois foi criado o Switch, o programa em parceria com o ISEP, porque havia efetivamente falta de recursos. Neste momento há muito mais recursos disponíveis, há muito mais concorrência, é verdade, mas também há uma força, uma vitalidade maior no setor que na altura não havia. E acho que este tipo de movimentos, como tu dizes, um bocado de ingenuidade e carolice à mistura, ajudou. Oh, Paula, e foi fácil no início convencer... Olha, para mim pareceu-me tudo fácil. Vou-te já dizer que... Explicar esta ideia às empresas quando o ecossistema não estava tão desenvolvido. Eu pergunto isso porque eu lembro-me da Paula chegar à FAMAC há muitos anos atrás e explicar esta questão que, à vista de um CEO na altura, era inovador e até difícil de entender à primeira vista. Sabes que eu acho que aí pesou um bocadinho a minha ingenuidade, não é? Porque eu, quando acredito numa coisa... E tem para acreditar em algo, tem que haver uma camada, digamos que racional, para eu ter essa capacidade de acreditar, não é? Porque eu sou muito data-driven, por isso não... E quando acredito e defendo algo, é porque acredito verdadeiramente naquilo que estou a defender. Por isso também ajuda, e não era, na altura não era só eu, também o Luís Ribeiro
da Critical também, que estava na Critical na altura, também acreditava, a Ana Sousa também acreditou. Pá, por isso eu acho que foi o momento exato para isso acontecer. Acho que houve uma série de variáveis, quer a nível institucional, quer a nível empresarial, quer a nível pessoal das pessoas que estiveram envolvidas, que fomentou, que a mim pareceu-me fácil. Olha, difícil era trazer os oradores para as conferências, marcar 300 voos e uma série de parte organizacional que era mais complicada de gerir. Agora, a vontade, a capacidade, a percepção de que isto seria benéfico não foi difícil de transmitir. E sentiste de alguma forma, ou sentes ao dia de hoje, olhando para trás, orgulho no vosso trabalho inicial que se prolonga até ao dia de hoje? Eu espero orgulho, que sim. Nós sim. eu Deste orgulho, lado, sim. eu orgulho sinto sempre, porque acho que foi algo que efetivamente contribuiu e tem contribuído para o ecossistema no Porto. Eu não costumo olhar muito para trás, confesso, mas é uma questão de personalidade. Aliás, eu até tenho memória péssima, aquilo que passou eu esqueço-me. Isso. Tive que revisitar um bocadinho para trás o que é que foi feito, o que é que não foi feito, como é que o nome Switch apareceu, para conseguir dar aqui alguma ideia, porque eu vou avançando, vão aparecendo coisas novas e estou sempre, percebes? Mas sim. Podemos pegar nessa questão do Switch. Como é que apareceu o nome? Estava à espera de entrar para uma reunião no ISEP. Ok. Pronto, e não tinha mais nada para fazer. Estava a brincar com nomes, foi assim que apareceu o Switch. Boa. E o Switch tinha o IT no meio e significava interruptor, ou seja, mudança. Por isso estava sentada no carro à espera de entrar para o ISEP. E essa questão de se fazer um curso de qualificação que há mais de 8 anos era bastante inovador, foi fácil até para uma instituição pública como o ISEP agarrar nessa ideia? Com o ISEP posso dizer, nós antes de termos feito a parceria que foi feita na altura com o ISEP, que ainda vocês agora mantêm. Sim, agora até está mais alargada, sim, é mais abrangente. Contactamos várias instituições e realmente quem demonstrou ter a capacidade de participar em inúmeras sessões que ocorreram para discussão do programa de conteúdos, quem demonstrou disponibilidade para ultrapassar todos os problemas institucionais que aquele tipo de curso causava, que não eram poucos, foi o ISEP. Maior flexibilidade, maior disponibilidade das pessoas. O Ângelo Martins foi incansável, o professor Ângelo Martins. Tivemos sessões, eu, o Rui Barreira e o professor Ângelo Martins na BLIP, de horas a discutir os conteúdos programáticos que devia fazer parte do Switch. É pena que não tivesse havido mais instituições de ensino no Porto que tenham querido abraçar este tipo de desafios, porque se calhar uma parceria entre um ISEP, entre uma FEUP e entre uma faculdade de ciências poderia ter sido uma coisa ainda mais abrangente do que foi. Sem dúvida. Ricardo, estas duas principais iniciativas da Porto Tech Cup, que continuam ao dia de hoje, a conferência e os Switches, foram importantes para esta dinamização do ecossistema como vemos hoje. É porque às vezes as pessoas que estão a chegar ao ecossistema pensam que isso sempre foi assim e na verdade houve aqui um trabalho e uma luta das pessoas de cá a tentarem fomentar, como a Paula estava aqui a dizer, a quebrar a cabeça. Bem, eu contrário da Paula, eu acho que nós devemos sempre olhar para trás e nunca esquecer os legados, porque porquê? Porque se nós esquecemos os legados, esquecemos a dificuldade de construir o Lego, não é? E de repente as pessoas acham que aquilo aparece quase de forma instantânea, não é? Esta lógica, e no mundo tecnológico é então ainda pior, porque eles acham que carregas, fazes um código e aquilo aparece. E é muito importante tangibilizar as conquistas, né? E, portanto, eu respeito muito o esforço que foi feito, porque é o tal trigger, não é? O trigger, às vezes, é a coisa mais importante que tu tens. É este momento em que, de repente, crias e, a partir daí, as pessoas estão envolvidas. Mas estão envolvidas porque alguém foi capaz de criar aquilo. Certo. Pronto, e a partir daí envolveste as pessoas. Portanto, o Porto Tech Cup marca claramente esse sinal. Marca um sinal de ligação e daquilo que é a ligação das empresas, das pessoas ao território. Isso é muito importante.
E nós percebemos isso também nas empresas internacionais que depois começaram a chegar a seguir. Porque uma das primeiras coisas que elas querem fazer é participar imediatamente, não é? Exato. Porquê? Porque elas sentem exatamente a força que é eu estar com um conjunto de entidades que conhecem muito bem o ecossistema, conhecem muito bem o território, conhecem muito bem as instituições e são capazes de fazer acontecer coisas como o Switch, que hoje está muito na moda, o reskilling e o upskilling e o whatever skilling, etc. Mas que foi extremamente pioneiro e mais uma vez, a Paula disse algo muito importante, que foi o nome, a pessoa, não é? Porque as pessoas dizem assim, epá, é difícil alguém mudar o mundo. Não. Porque se um conjunto de pessoas mudar pequenas coisas, todas em conjunto mudam uma coisa muito grande. É assim que as coisas acontecem, não é? E, portanto, quando a Paula fala, foi o Ângelo Martins. Se nós não tivéssemos o Ângelo, teríamos o ISEP? Certo. Se calhar não. Se calhar não. É. Não é? Portanto, é esta força que é muito importante e que nós nunca devemos esquecer, que é o nosso poder dentro de qualquer instituição, dentro de qualquer organização, de poder mudar, de poder fazer, não é? E depois a organização vem atrás, porque as organizações, por natureza, depois, elas próprias gostam do sucesso, aí está, e a partir daí apropriam-se do próprio sucesso. E depois diz que a iniciativa é do ISEP. Pronto, certo. É normal, porque as instituições depois apropriam-se da própria... Mas isso não tem mal nenhum. Mas não tem mal nenhum, é a natureza das coisas. É a natureza das coisas. Professor Ângela, que aliás é coordenadora de todos os suítes. Exatamente. Mas, ou seja, o que eu quero dizer está que o Ângelo Martins foi muito importante. Foi muito importante, foi ele que teve esta força. A instituição também teve que dar os graus de liberdade. Porque, evidentemente, se calhar o Ângelo Martins, dentro de outra determinada organização, não conseguia ter os graus de liberdade e conseguir fazer o que aqui foi feito. Mas isto é muito o Porto, não é? Eu gosto muito deste lado quando eu digo o Porto, digo o Norte. Certo, até porque agora a Porto Cabo tem empresas de Aveiro. Exatamente, eu acho que este lado do Norte, que é muito giro, espero que nunca se perca, este lado, que é este lado muito crente nas pessoas, muito crente na vontade de fazer, muito crente nesta liberdade, a vários níveis, muito liberal no sentido da liberdade, no sentido do respeito pelos direitos individuais de cada um. É muito importante que nós estejamos sempre desse lado. E isso nota-se do ponto de vista deste ecossistema. Volto ao mesmo, sem qualquer bairrismo. A pergunta que eu sempre coloquei é porque é que Lisboa, que começou muito mais cedo a receber empresas, enfim, toda a lógica de empreendedorismo no país, infelizmente para o país, foi sempre concentrada numa lógica da capital, etc. Porque é que nunca foi capaz de agregar e de se agregar? É simples, porque quando alguém tutela e faz depender de si, as pessoas tornam-se preguiçosas. E, portanto, este é o problema da capital, não é? O grande problema da capital é que ela está demasiado próximo desta tutela. Nós cá estamos distantes e eu acho que é uma lógica muito engraçada. Acho que o Porto nunca vai querer ser capital. Seria um erro ser capital de qualquer coisa. Porque isso tira a liberdade. E eu acho que nós estarmos distantes desta tutela, deste poder administrativo, político, chamemos o que quisermos, dar-nos a nós muito mais capacidade de moldar o nosso futuro. Eu acho que isso é que é giro. É nós sentirmos que temos essa capacidade de o fazer e, portanto, respondendo à tua pergunta, isto foi muito, muito, muito importante, porque acho que moldamos espaço. Hoje o Switch é um programa que está muito mais... escalou, é um exemplo, temos entidades nacionais que já vêm aqui procurar e o Switch já é um exemplo para estas entidades que vêm apoiar, enfim, no caso a Fundação Santander. Exatamente. No dia 2 já temos exatamente, que procurou um caso e que procurou um exemplo no país. E foi aqui que encontrou, não é? Eu acho que isso é muito giro, porque mostra esse reconhecimento, de facto, relativamente àquilo que nós estamos a fazer, e bem, não é? Depois, como a Paula diz, podemos queixar, está bem, depois precisamos de maior envolvimento, não é? Maior envolvimento. Eu não estou muito preocupado, porque quem não se quer envolver é que está mal, não é? Porque
Quer dizer, no fundo é um bocado isto. Se a Faculdade de Engenharia e a Faculdade de Ciências continuarem durante muito tempo a ter esta postura, eu diria que eles vão ser os grandes perdedores futuros relativamente a esta incapacidade de perceberem, de facto, que as coisas mudaram e que não são as pessoas que se têm que ajustar a eles. São eles que se têm que ajustar às pessoas. E, portanto, se eles não perceberem isso, é muito o que o Pedro Santa Clara anda a dizer há muito tempo, quer dizer que as universidades são os novos dinossauros. Eu claramente acredito, estou completamente do lado dele, as universidades são os novos dinossauros. Quando derem conta, os meteoritos vão dar cabo deles, porque é inevitável, porque eles se calhar não estão a perceber o que aí vem. E, portanto, é muito importante que nós vamos construindo sistemas mais abertos, mais flexíveis, mais alternativos. Acho que isso também é muito importante. É um papel de alguém como a Porto Tech Hub. É abrir essas novas pistas, ter a coragem de as fazer, procurar encontrar os parceiros, ir em frente, porque eu acho que isso também é muito importante, do ponto de vista de pôr em causa um sistema que se calhar está tão preso a si mesmo e aos seus próprios interesses, não é? Que é sempre o problema do status quo. Abaná-lo um bocadinho. Que é banal, pô-lo em causa para ele poder mudar, não é? Porque muitas vezes a mudança acontece por reação, não é? Como nós gostamos que ela seja sempre por ação ou pró-ação, mas muitas vezes é por reação, não é? E, portanto, eu acho que a universidade só lá vai mudar por reação. Deixa-me só pegar numa coisa, bairrismos à parte, naquilo que tu disseste. No início nós ainda pensamos se faria sentido criar uma associação que abrangesse também empresas de Lisboa. Ok. E do resto do país, mais a sul e não sei o quê. E não sei porquê, por discussão interna, chegamos à conclusão que o que fazia sentido era ficarmos até Coimbra. Por causa da crítica. Bairrismos à parte. Achamos que de Coimbra para baixo eles teriam outros métodos de associação. Não, agora estou a brincar um bocadinho, mas efetivamente essa foi uma discussão inicial. Se isto fazia sentido ser só no Porto, ou se faria sentido alargar a Portugal como um todo. E quando eu digo só Porto, é norte de Coimbra para cima. A razão por que não aconteceu relativamente a Portugal, porque nós não tínhamos forma de conseguir aquilo que tu estavas a dizer, criar um ecossistema em que as pessoas se conhecessem, em que as pessoas pudessem participar, que fosse um ecossistema participativo e não um ecossistema diretivo, não é? Se tivéssemos empresas de outras localidades mais distantes do ponto de vista a nível de conhecimentos, a nível de relacionamento interpessoal, que nos ajudassem a atingir o objetivo que era dinamizar a cidade do Porto, porque quer queiramos, quer não, a cidade do Porto e todas as áreas aqui circundantes. Porque o Porto Tech Hub não foi só com a vertente de querer juntar empresas de tecnologia, foi com o intuito de demonstrar que o Porto e as pessoas que estão no Porto são boas tecnicamente, são tão boas ou melhores que pessoas que estão no MIT, por exemplo, sim. Em Nova York, em Silicon Valley, em Londres, noutro lado qualquer. Ou seja, foi a crença de todas aquelas pessoas que participaram e que eu acredito continuam a participar e a acreditar que nós temos pessoas excepcionais. E isso vale a pena não só pela cidade em si, mas pelas pessoas que fazem parte desta cidade e deste ecossistema fazer alguma coisa por isso. Certo. Nós somos bons, nós não somos só uma entidade que gere recursos de custos baixos. Nós temos pessoas que conseguem fazer coisas que mais ninguém, devido a essa flexibilidade e essa capacidade de adaptação, que é tão característica das pessoas do Norte. Nós temos pessoas que conseguem fazer coisas que mais ninguém consegue. Isso está provado pela quantidade de empresas que atualmente... Eu ainda hoje mandei uma empresa para a Invest Porto. É verdade. São concorrentes? São. Mas core business também? Tem uma área de tecnologia também. Ok. É verdade, mas eu continuo a acreditar que a concorrência nunca fez mal a ninguém. E nós vencemos por nos compararmos com os melhores. E nós somos bons porque nos comparamos com os melhores. Se nós estivermos numa perspectiva, como tu estavas a dizer, de nós somos bons porque somos bons e porque somos bons, não vamos a lado nenhum. É uma perspectiva estática, não crescemos, não nos desenvolvemos, não abrimos horizontes. E não há um bocado eu e o Ricardo estávamos a falar de uma determinada população que tem alguma dificuldade em
abrir horizontes. E o Ricardo disse muito bem, falta-lhes mundo. Quanto mais mundo nós tivermos, É verdade. mais capacidade temos de nos adaptar, mais aprendemos e mais capacidade temos para trazer valor àqueles que nos rodeiam. E eu continuo a acreditar nisso piamente, mesmo não estando envolvida, e agora também vou deixar de estar envolvida noutra entidade da qual fazia parte, mas pedi para sair porque não tenho tempo, que é uma coisa que eu não consigo ainda esticar, é o tempo. Mas continuo a acreditar que efetivamente o valor fica com quem o cria. E só é passível de ser criado se as pessoas estiverem expostas a coisas externas, a coisas diferentes, a exigências cada vez maiores, porque senão não é passível de ser criado. As pessoas ficam no marasmo e acabam por murchar e morrer. E quem diz as pessoas, diz as cidades, diz as empresas, diz tudo. E agora, olhando para trás, consegues identificar a algum momento... Já sabemos que não gostas de olhar para trás, mas eu vou-te pedir para fazer esse exercício. Consegues identificar algum momento em que tenhas percebido, ok, isto é algo que vai continuar, vai perdurar, tem aqui um legado. Há algum momento em que tu tenhas dito, caramba, olha o espetáculo que nós aqui conseguimos criar, ou a conferência, ou o switch, ou até na abertura, eu já vi um vídeo da abertura oficial. Credo. De a falar na Câmara Municipal de Porto. Sem óculos, com óculos, a comer palavras. Sim. Opa, quem me conhece bem sabe que onde eu estou bem é 100 pessoas à volta. Por isso, eu estou a ver ali 2 pessoas a rirem-se porque é verdade. Eu, para estar efetivamente bem, ou estou a podar árvores no meio de nada, que ninguém me chateia, ou estou metida em casa a ler um livro e ouvir música sem ver ninguém. Isto para te dizer o quê? Momentos difíceis. Todos os momentos que eu tive que falar em público foram extremamente difíceis. Ou seja, eu lembro... Ninguém diria. Mas isto é um traquejo que eu consegui na Sonai durante 10 anos a treinar, a falar em apresentações. Ninguém diria, de facto. Mas é. Foste muito bem treinada. Eu sou muito eficiente na forma de treinar os recursos. Houve algum momento em que tenhas dito, isto está mesmo a funcionar, nós temos aqui um grupo de pessoas que já não eram só 3, não eram só 4, eram 20, da altura lembro-me quando eu lembro-me das nossas reuniões, nas nossas reuniões em que vocês iam para lá, os voluntários todos, e eu saía de lá, isto é assim, 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 assim. Não, efetivamente, e depois deixei de ter de dizer que isto era assim, 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 porque isto começou-se a estruturar e as pessoas começaram a organizar-se e a perceber, e eu percebi, finalmente já não sou precisa, sabes? E eu acho que é esses momentos, e isso acontece nas empresas também. Certo. Eu fico contente quando não tenho nada para decidir ou para resolver ou para fazer, porque as pessoas já conseguem crescer e fazer elas o caminho. Percebes? E acho que com a associação eu comecei a me aperceber disso, principalmente no último ano, em que na última conferência pouco tive que fazer. E a conferência é algo que dá... A conferência dá imenso trabalho. Dá imenso trabalho e é preciso que as pessoas estejam extremamente bem coordenadas. E isso, para mim, foi quando eu efetivamente percebi que aquilo era um turning point na associação. Que a associação poderia continuar e que iria ser tão ou mais válida do que tinha sido até à data, porque tinha já a própria estrutura e as próprias pessoas que faziam parte, capacidade para se autossustentar, que é algo que eu acho extremamente importante, e para continuar a produzir conteúdos melhores com o intuito para o qual foi criada, percebes? E eu acho que foi a partir do momento em que eu só precisei de ir lá fazer o que o meu pai costumava dizer na brincadeira, que o que era preciso era a estupidez natural e a elegância no andar. Quando eu fui lá apresentar a minha estupidez natural e a minha elegância no andar só, foi quando eu percebi que efetivamente... The job is done. Exatamente, era isso. Acho que é super curioso, porque, como sabes, muitas pessoas que estavam nessa altura como voluntários, neste momento fazem parte da direção, não é? Eu sei. A Cátia, E no outro a dia Diana, vi, sim.
o Samuel, a Joana, portanto começámos todos como voluntários nessa altura. É verdade. E era super interessante porque era completamente descomprometido, queríamos apenas ajudar e ajudar-vos a fazer tinham que levar alguma coisa. comigo, já viste que chatice. Bem, isso terá sido das melhores coisas. Eu avisei-vos aí em casa que isto ia ser bem inspirador. Ricardo, para ti que estiveste no município bastantes anos, houve algum momento marcante aqui também das dinâmicas e do trabalho que foi feito aqui na Porto da Cabo ao longo destes 10 anos, que tenhas dito, isto está bastante sustentável, ou pelo menos esta malta tem aqui uma drive e está a conseguir fazer coisas interessantes? Ou algum momento em que te recordes disso, mais específico? Lembro-me assim, eu acho que o meu momento assim de inspiração foi quando cheguei à Alfândega e vi aquela sala cheia, vou-te confessar, senti, uau, impressionante. Eles conseguiram, quer dizer, não tenho nada contra o Art Club, não tenho nada contra o início, mas de facto foi verdadeiramente impressionante, porque eu acho que é icónico. Acho que é icónico ver alguém que faz isto sozinho, não faz isto pedinchando, sem desprimor para as outras entidades que às vezes pedincham, mas que faz isto de forma completamente autónoma. E quando eu cheguei ali disse, incrível a quantidade de gente neste sítio, equiparava a qualquer grande conferência internacional que nós vamos, não é? Portanto, aquilo encheu-me de orgulho. Foi de facto um momento de dizer, e num curto espaço de tempo, não é? Certo. E de facto para mim foi essa representação, foi no fundo aquilo que a Paula dizia, que eu acho que é muito importante, que é nós Porto, ou Porto Tech Hub, nós somos organizações, mas nós somos organizações que sem as pessoas não são nada, quer dizer, não adianta. O que é uma organização? É um número de contribuinte? É uma morada? O que é uma organização? Uma organização é um conjunto de pessoas, não é? E isso para nós era muito importante, porque era a personificação disso que nós vínhamos a defender há muito tempo, que era, nós como território temos que valorizar as pessoas, para valorizar as pessoas temos que ter economia. E para termos economia temos que ter empresas, porque nós somos crentes que a economia se faz de empresas, que a economia se faz do lado privado, somos extremamente crentes disso. E, portanto, para nós foi esta conjugação de coisas, de dizermos, poça, conseguiram, incrível. Eu acho que a partir daí é isso que se tem visto, não é? Tem-se visto consecutivamente, as coisas de forma sustentável, como eu disse, sustentada, que está muito na moda, a acontecerem, um nível extremamente elevado, também nunca vacilaram do ponto de vista, já fizemos e a partir de agora vamos relaxar e tal. Isso também é muito importante, sabes? Porque eu costumo dizer, e sempre dizia isto quando estava na Câmara, que o mais difícil é manter os níveis de excelência. Porque, quer dizer, quando tens a motivação de lá chegar, depois de lá chegar, qual é a tua motivação? Não é? Continuar a ser excelente. Não é? Mas continuar a ser excelente é muito mais difícil do que chegar lá. Porquê? Porque os outros, com os quais tu ultrapassaste, a partir de agora também te vão querer ultrapassar. Enquanto que antes tu estavas atrás, estavas a vê-lo à frente, agora é o contrário. Tu estás à frente e eles estão atrás a ver o que estás a fazer. É muito mais difícil. É muitíssimo mais difícil. E, portanto, tens que motivar muito mais as pessoas, tens que manter esta questão. O nosso propósito de ser excelente é um propósito maior, não é? Nós temos que garantir que isto tem que durar muito tempo. Estás não é? muito mais exposto, não é? E estás muito mais exposto. Quando estás a chegar lá, as pessoas não estão tão atentas a ver onde é que tu vais falhar, não é? Quando já chegaste lá, e isso que tu estavas a dizer, estás muito mais exposto a que toda a gente te consiga apontar o dedo. Certo. Não é? E isso é muito mais difícil de manter do que propriamente enquanto ainda estás em crescimento e ninguém te liga muito, porque coitadinho, ainda está a começar e tal. Não é? É isso. Uma palmadinha nas costas. Exato. E portanto eu acho que vocês seguiram, acho que foram, de facto, acho que a Porto Tech Hub representa muito aquilo que foi o Porto nos últimos anos. Se eu tivesse que dizer, foi uma trajetória muito análoga, não é? Muito parecida, porque de facto o Porto hoje é uma cidade que tem economia,
E isso deve-se muito a esta à capacidade das empresas tecnológicas na cidade de criarem esta nova economia. E é uma economia circular, não é? Porque Sim. ao teres empresas tecnológicas, por exemplo, a Blip, na altura, fomos a primeira empresa a ir para o Bonfim. Qual era a empresa Exatamente. que abria um escritório no Bonfim? Ninguém. Certo, é verdade. Ninguém. Neste momento tens várias empresas, inclusivamente onde eu estou, na Kerber, que estamos no Bonfim. E há cada vez mais empresas a ir para áreas do Porto que até à data tradicionalmente não eram repara, áreas vocês de escritório. transformaram aquela área numa área trendy. Costumo usar sempre do exemplo, quer dizer, hoje temos o Porto Business Plaza, vou dar um nome, mas, que toda a gente na cidade conhecia como uma coisa horrível, abandonada, morta, que tínhamos na cidade. Hoje temos empresas internacionais gigantes lá. E porquê é que elas quiseram ir para lá? Porque tinham um exemplo. Pois. E o exemplo foi a instalação da Blip. Na altura que criou este trend, desse ponto de vista. Portanto, isto é muito importante que a Paula está a dizer, não é? Este tal trigger, parece que E com isso vem E decisões cafés difíceis. novos, vem restaurantes, restaurantes, vem mercearias, hotéis novos. ou seja, vem toda uma dinâmica económica. Isto porque é uma coisa muito importante. Eu sempre acreditei que as associações têm que ser autossustentáveis. Porque, e isto, indo um bocadinho, de conta do que aquilo que estavas a dizer, eu detesto pedinchismo. A cultura de ir pedir subsídios, a cultura de eu gostava de fazer isto, mas para fazer isto alguém tem que me dar dinheiro. Certo. Pá, não dá. Tudo na vida tem que ter um propósito, mas todo esse propósito tem que ser sustentável do ponto de vista financeiro. Muito E foi algo que a associação, e muito bem, vocês continuaram com a associação, tivemos efetivamente o dinheiro das empresas que contribuíram no início para o primeiro evento, mas depois a associação foi sempre autossustentável. Sempre autossustentável, ou seja, não depende de palmadinhas da tutela, e tem liberdade para poder fazer aquilo que quer fazer. Que também vem dessa sustentabilidade. Exatamente, ou seja, é um organismo autónomo que defende interesses autónomos e tem uma capacidade financeira de sustentação que lhe garante que consegue executar aquilo que foi criado, o propósito que foi criado e os objetivos que tem. Quantas à moda do Porto? Foi em exato. resumo, não é? Quantas à moda de Porto. Mas isto para dizer o quê? Se nós pensarmos esta perspectiva global da cidade como um todo, que era o que tu estavas um bocadinho a dizer, e ao propósito que a associação tem no âmbito das tecnologias, não é só no âmbito das tecnologias que a associação também tem essa influência. É num âmbito muito mais alargado, socioeconómico, em zonas da cidade, que o facto de terem atraído empresas para cá, de tecnologia, de ter aberto o conhecimento e aberto ao mundo este panorama tecnológico na cidade do Porto, permitiu a que o Porto se desenvolvesse, numas coisas muito bem, noutras coisas menos bem. Relativamente, estou a pensar, por exemplo, na questão da habitação, que foi uma das preocupações que a associação tinha no início, que é as pessoas virem trabalhar para cá, onde é que iriam viver, como é que iriam arranjar casa, não é? Mas que trouxe toda esta dinâmica e esta visibilidade. E sem isso, as coisas não podem avançar. Certo, e vocês fizeram muito bem em continuar e trazer outras inovações que nós, na altura, não tínhamos capacidade para implementar ao longo deste período de tempo. Sim, isso é normal. Acho que falaste de um ponto importante, que hoje toda a gente discute a questão da habitação e tal, essas questões, que é um problema que é um problema geral. Mas depois, quando tu és data-driven, e é bom seres data-driven, porque a cidade do Porto é a cidade que mais licenciamentos de casas tem no país. A cidade do Porto é a 10ª cidade mais pequena do país, tem 40,42 km². É pequeníssima e tem mais licenças que qualquer cidade portuguesa. E tem mais do dobro das licenças de Lisboa de habitação. Se estiverem a aprender, eu também estou. E, portanto, eu também. Isto é muito importante porquê? Porque, mais uma vez, porque nós também temos empreendedores desse lado. De outras áreas. De outras áreas. Sim, isto é muito importante porque se nós virmos, quer dizer, que é no fundo o que estavas a dizer, esta questão do renascimento da tecnologia, renasceu tanto espírito empreendedor que estava adormecido.
porque a cidade não tinha nada. Como é que podes ter, não é? Aquela lógica daqueles empreendedores de basta teres vontade. Eu dizia assim, corta as pernas ao sapo e diz-lhe salta. Ele não salta, não é? Não adianta essa coisa de basta teres vontade. Não basta teres vontade. Tens de ter oportunidade, que é uma coisa diferente. Sim. O espírito empreendedor liberta-se com a oportunidade. E, portanto, tu tens que criar a oportunidade. E foi isso que a tecnologia trouxe à cidade. A tecnologia abriu um conjunto de oportunidades gigantes na cidade. E hoje temos gente em áreas muito diferentes com este espírito empreendedor, até na área imobiliária. Porquê é que o Porto tem tantas licenças? Porque há imensa gente que diz, há aqui uma oportunidade, vou fazer casas, vou montar o meu negócio, e tu chegas a outras zonas do país onde não há developers, não há promotores imobiliários locais. Nós temos isso cá, porque temos esse espírito. Portanto, o Porto, de certo modo, paga o preço do sucesso, não é? Tens uma população que cresce. O Porto perdeu população até 2015. Não é? O Porto foi das cidades portuguesas. O Porto perdeu 35% da população entre 1986 e 2015. Portanto, há mais de um terço da população desapareceu da cidade do Porto. O Porto, em 2015, chegou a ter 214 mil habitantes, quando o Porto tinha quase 350 mil habitantes. É incrível este número. O Porto hoje tem quase 250 mil habitantes, imagina. Portanto, estamos a falar em 10 anos, o Porto passa de 215 para 250 mil habitantes. E estes habitantes aparecem porquê? Aparecem porque há economia, aparecem porque há empresas, aparecem porque as pessoas querem estar perto dos sítios onde trabalham e a partir das pessoas voltam a habitar a cidade. Porque estas empresas também trazem níveis salariais acima da média. Certo. E isto permite também que as pessoas tenham níveis de vida melhores. Não é? Portanto, há aqui um conjunto de fatores que são muito importantes do ponto de vista do que é a transformação da especialização económica da cidade. Não é? E até do país, porque o grande problema, acho eu, do nosso país é que nós somos péssimos a gerir sucesso. Eu acho que o Cristiano Ronaldo devia não viver 40 anos, mas devia viver 400 anos. Porque porque ele de facto é um exemplo verdadeiramente incrível. É um exemplo verdadeiramente incrível do que é gerir sucesso. E Portugal tem enorme dificuldade em aceitar que se possa gerir sucesso. Então, enorme. Deixa-me aproveitar essa tua deixa e agora fazer uma pergunta ao Luís. Como é que tu vais gerir o sucesso da Porto Tech Hub daqui para a frente? Olha, eu acho que vocês aqui sintetizaram muito essa questão, que é com as pessoas que graças a Deus, estão comigo não ia dizer, neste caminho, que são pessoas que estão disponíveis. Não, ontem, estávamos às 11h30 da noite, todos a discutir como é que vai ser a próxima conferência, porque queremos tornar ainda maior, ainda melhor, com mais atividades até depois daquilo que é a questão só da conferência, portanto arranjar momentos que ainda não conseguimos inovar na questão da Beer Fest no final, e, portanto este ano queremos trazer algo de novo, trazer as empresas para esse momento, não posso desvendar tudo, mas estávamos justamente a discutir isso, e portanto eu acho que quando tens pessoas disponíveis, como tu também tiveste à tua volta, para trabalhar e com comprometimento, sem uma agenda, ou com o descomprometimento completo, porque querem fazer alguma coisa, eu acho que é difícil depois, pelo menos, não resultar em nada. Alguma coisa há de resultar. Pode não ser excelente, mas vai ser boa pelo menos. E nós sabemos disso, porque nós estamos aqui a celebrar os 10 anos justamente pelo vosso trabalho inicial. E nós temos hoje em dia uma estrutura que nos permite ter 2 colaboradores a tempo inteiro, pelo vosso trabalho inicial. E sem querer fazer aqui o clichê, é um agradecimento público que nós temos que fazer a quem iniciou este movimento, porque realmente nós agarramos isto já numa fase em que conseguimos, com o vosso trabalho, não é, trazer isto um bocadinho mais para a frente, mas sem o vosso trabalho, sem o vosso esforço, sem aquele quebrar de pedra dos primeiros anos. É nesta altura que eu fujo e me escondo debaixo de uma cadeira. Reajo muito mal a isso. Não, repara, porque é verdade, nós falamos aqui do Ângelo Martins e falamos de todas essas pessoas, Rui Barreira, super importantes neste início, mas eu recordo-me que quem me trouxe e quem eu olhei, isto é possível fazer fora de trabalho, com vontade, sem qualquer tipo de comprometimento, e trazer aqui alguma coisa de bom para onde sítio onde nós vivemos. E eu até vos ia perguntar isto, porque
o ecossistema, nós falamos aqui muito das empresas e são elas que nos apoiam, mas há aqui uma questão de que são as comunidades tecnológicas aqui à volta, que também houve aqui um boom e um crescimento, não só tecnológicas, algumas relacionadas com recursos humanos e outras matérias, mas também foi isto, o Porto Tech Hub e a cidade também proporcionaram estas questões de se envolverem e trazerem uma vida à cidade completamente diferente, uma partilha de conhecimento completamente diferente. E eu acho que nós estamos aqui a celebrar os 10 anos, não podia deixar os parabéns a vocês que ajudaram e fizeram isto. Nós só demos continuidade. Portanto, o sucesso não é nosso, o sucesso é vosso e nós partilhamos dele. Luís, espero ter respondido à tua questão. Respondeste. Eu sou mais daquele género there, que isto está bom. Certo? Mas sim, eu espero que nestes próximos 10 anos que o Porto não tenha os 250 mil habitantes, mas que a região norte consiga trazer muito mais gente, consigamos ter muito maior visibilidade lá fora. Certo. E que não sejamos conhecidos como os nearshore da Europa, mas passemos a ser conhecidos pela excelência daquilo que nós conseguimos criar de diferenciador para o mundo. E eu trabalho para uma empresa estrangeira, trabalho para uma empresa alemã, mas continuo a ser portuguesa e continuo a ser do Porto. E é isso que me motiva a fazer as coisas melhores cada dia que trabalho. Eu quero que Portugal... Quero que as pessoas que estão nesta cidade e neste país, essencialmente a norte, sejam conhecidos por serem excelentes, por criarem coisas que mais ninguém consegue criar. E é isso que eu desejo, honestamente, para o Porto Tech Hub e para a região do norte, em especial. Sem bairrismos. Eu tinha essa questão para terminar o podcast, portanto, se calhar vou ter que dar aqui a volta ao texto. Pois dás, desculpa. Só queria, antes de passarmos para essa fase, vocês falaram aqui de uma questão que nos parece super pertinente, que é o empreendedorismo. Porque aquilo que eu tenho assistido, e até do meu próprio exemplo, que estou numa fase de transição para uma startup, novamente, é nós vermos pessoas que estavam nas empresas que vieram para o Porto Tech Hub e que criam as suas próprias empresas e que também as inserem na associação, ou não. Vocês veem este movimento também como importante para o desenvolvimento do ecossistema, para o desenvolvimento da cidade e para, lá está, dar oportunidade ao espírito empreendedor que estava um bocadinho adormecido, como o Ricardo referiu? Eu acho que o empreendedorismo é uma forma de estar, não é? Portanto, podes ser empreendedor, podes trabalhar a tua vida toda e ser empreendedor. Podes ser um funcionário público e ser empreendedor. Não é? Portanto... Nós temos o Porto Tech Hub, é sinónimo de empreendedorismo, certo. Não é? Certo. Mas o que estás a dizer é algo que é muito, muito importante, que é o virtuosismo desta ligação entre um espírito e um ecossistema de economia. Voltamos ao mesmo. Não adianta nada teres este espírito... Não estou professor de economia também, não é? Não, mas não adianta nada ter este espírito de empreendedorismo dentro de instituições, porque ele depois é pouco, digamos, é pouco escalável do ponto de vista dos outros, estás a ver? Ou seja, sempre que uma empresa tem sucesso, o que é que ela faz? Dá um sinal. Isso é muito importante. Ou seja, sempre que alguém tem um sucesso numa empresa, chamamos todos startup, isto dá lugar, todas as grandes empresas foram pequenas empresas. Tenho muita dúvida em classificar o grande capital, por exemplo, que é a minha discussão com muitos amigos meus, que falam do grande capital, porque eu digo, é curioso, porque o grande capital já foi microcapital e pequeno capital. Portanto, porque as empresas são exatamente como uma criança. Elas começam, nascem e depois vão crescer. Portanto, tem uma taxa de mortalidade muito grande, muito, muito grande. Mas o que eu quero dizer com isto é que é o teu exemplo. Porque é que muita gente hoje diz assim, eu vou agora para uma startup e quero. Porquê? E vou criar. E não sei o quê. Porque eu vejo aqui a oportunidade de este espírito, que é o espírito que eu sinto falta e quero voltar a ter e quero voltar a estar nesta lógica e quero voltar a estar nesta fase da minha vida, tenho a oportunidade de fazer alguma coisa boa a partir daqui. Não é? E o que é que deu isso? Foi todo este ecossistema. Foi este ecossistema todo que criou as condições, porque tu aprendeste muito em todas as organizações onde estiveste. Viste muita coisa a acontecer, não é? Vês muitas oportunidades que eventualmente, se calhar, a organização onde estás não explora. Vês tanta coisa e depois olhas para isto e dizes, vou tentar eu, certo? Mas vais tentar tu porque tens água,
Quer dizer, E tiveste mundo. E tiveste mundo, aí está, Exato. e tiveste mundo. Mas aí está, eu sou muito, é como a Paula diz, eu acho que eu sou muito positivo. Eu acho que Portugal está numa época equivalente aos descobrimentos. só que ao contrário, no sentido que nós estamos a ser descobertos. É exatamente o movimento contrário. E acho que também o mundo hoje passou a ser um mundo, esperemos que estes tolos que andam por aí não acabem com isto, mas passou a ser um mundo onde a tua dimensão geográfica, chamemos-lhe assim, enquanto mercado, deixou de ser relevante. Ponto. Bem? Isso também era muitíssimo importante, porque era sempre um handicap que nós tínhamos. Sim. Okay? E as pessoas esquecem-se disto de porque é que em Portugal? Porque havia aqui um handicap, que era a dimensão do nosso mercado. Não era interessante não era vista interessante económico e do financeiro. ponto de vista económico e financeiro. Mas esse modelo termina. Portanto, e isso é muito importante para aquilo que a Paula está a dizer, que é a qualidade dos nossos recursos humanos, que é a qualidade do nosso talento. Eu acho que isso, no fim, vem ao de cima. Mas vem ao de cima quando a Portecab aparece, quando as empresas aparecem, quando o Porto... quando as comunidades aparecem. Quando as comunidades aparecem, quando o Porto é reconhecido internacionalmente no Financial Times, com grandes cidades da Europa, e é reconhecido como o melhor sítio do ponto de vista de investimento, tudo isto faz com que, do ponto de vista do que é a capacidade de atrair capital, Humano e financeiro. Torna tudo muito mais fácil, entre aspas. E, portanto, eu estou muito crente que daqui a 10 anos, quando tu estiveres aqui a falar com o teu assessor, a falar dos últimos 10 anos... Não, mas tu vais ser chamado de certeza nessa altura. Eu acho que vamos ter uma realidade completamente diferente, no sentido de termos um ecossistema bastante fortalecido, acho que geograficamente muito mais espalhado, porque eu acho que é isso que naturalmente vai acontecer. Portanto, vamos estar todos muito melhor. Eu sou muito crente, estou muito positivo. Deixa-me só dizer uma coisa, que eu acho que é extremamente importante. Nem tudo são sucessos. Nem tudo são sucessos. E uma das coisas que eu considero que é mesmo muito importante é que as pessoas falhem, tenham consciência que falharam, percebam porque é que falharam, porque todos nós falhamos. Era o que eu e o Ricardo e tu estávamos a falar há um bocado. Só não falha quem não tenta. Não é? E acima de tudo, que tenham a aprendizagem, que consigam usar as aprendizagens que tiveram com os falhanços para não voltar a falhar. E é isso que eu acho que o Porto tem um bocadinho. O Porto tem essa cultura de não acusar o outro pelos falhanços alheios, que é uma cultura que eu vejo em algumas estruturas sociais, que eu falhei, mas a culpa não foi minha, foi do vizinho do lado. Caça às bruxas. Exato. Não acusar os outros pelos falhanços pessoais, não é? Ao fim e ao cabo, e ter a capacidade de se voltar a reinventar e de perceber porque é que falhou para conseguir, na próxima vez, não falhar. Porque tanto as empresas, como as associações, como as comunidades, são feitas de muito sucesso, que é aquilo que perdura, mas também são feitas de muitas coisas que falharam. Sem dúvida. E essas falhas, se forem apresentadas como oportunidades de crescimento, como oportunidades de aprendizagem, é aquilo que vai fazer a diferença. E nós na Portecab tivemos falhanço da conferência, a dada altura tivemos que reafinar e afinar o modelo para chegar ao dia de hoje, porque tivemos algumas edições que claramente estávamos a falhar em alguma coisa. Mas é isso, Luís, vocês conseguiram olhar, ver aquilo que correu mal e porquê que correu mal e afinar e corrigir. Claro. E isso faz parte do processo de crescimento, seja nas crianças, seja nas comunidades, nos adultos, aqueles que têm consciência que precisam de fazer isso, não é? Há outros que não, nem por isso. Seja no que for, não é? E esse processo de aprendizagem, esse caminho, é um processo de crescimento sustentado. Porque muitas vezes, quando tens sucesso sobre sucesso sobre sucesso, acabas por chegar ao final e perceber que, se calhar, quando tens um falhanço, não consegues reagir ao falhanço e os teus sucessos desmoronam-se completamente. Mas pronto, é só isso. Nós aqui, eu avisei-vos que isto ia ser bastante inspirador, já neste primeiro episódio do nosso podcast, onde celebramos os 10 anos
da Porto Tech Hub. Nós estamos aqui quase a terminar, infelizmente, porque a conversa está a ser bastante interessante, pelo menos do meu ponto de vista, com estes seus convidados, que começamos já bastante bem e esperamos que os próximos episódios sejam tão repletos de inspirações e de conhecimento como vocês partilharam aqui, não só acerca da cidade, sobre o ecossistema, sobre o início, e por isso eu até vos vou perguntar como deixa para terminarmos este podcast, este episódio, o que é que esperam para a frente, e o Ricardo falava aqui daqui a 10 anos, não vou perguntar daqui a 10 anos, porque eu tenho um bocado de tento sempre fugir disso, porque acho que 10 anos é muito longe. E daqui a 10 anos eu tenho 20 anos, portanto, há de ser e eu 15. Certo, ainda vamos ser jovens. O que é que vocês gostavam, ou têm alguma visão para a associação para os próximos tempos? Seja lá que medida temporal é que isto for. Aquilo que eu gostaria da associação era que conseguisse ter uma projeção a nível internacional semelhante àquela que já tem a nível da região norte do país. Porque, voltando um bocadinho àquilo às aprendizagens, é importante ter as validações de outras entidades e de outras associações, porque senão nunca nos vão considerar como sendo iguais ou melhores. E é exatamente aquilo que nós estamos a trabalhar este ano, é justamente nisso. Ainda bem. Significa super alinhados. Super alinhados. E tu, Ricardo? O que é que eu diria? Duas coisas. Diria que a associação nunca perca este espírito, que é um risco sempre que acontece, de poder se acomodar e poder se transformar numa coisa diferente, e portanto que tenha sempre esta capacidade de ser exigente consigo mesma, de ser livre, de nunca estar tutelada por ninguém, que esse é sempre o meu receio das associações, quando elas são tuteladas por alguém. Portanto, espero que esse espírito se mantenha sempre. Primeiro desejo. Segundo desejo é um bocadinho isto que a Paula diz. Eu acho que o território exige e merece que a Porto Tech Hub dê um passo para fora. E que seja também um meio de nos ajudar a todos enquanto país, enquanto região, a projetar as coisas. Eu acho que é um caminho que tem que ser feito, acho eu, se calhar mais institucional, mas que tem que ser feito, que é a Porto Tech Hub tem que se aproximar do ponto de vista que são os grandes eventos que acontecem, como o Web Summit, por exemplo, onde eu acho que a Porto Tech Hub tinha que estar presente de algum modo. Acho que a Porto Tech Hub tem que se alinhar com a ICEP do ponto de vista do que é a forma como se faz a ligação entre a nossa agência de investimento e o ecossistema. Portanto, é muito mais um lado institucional, mas eu acho que esse passo precisa de ser dado do ponto de vista de proatividade, do ponto de vista... Porquê? Porque vocês já passaram o teste. Porquê? Porque todas as empresas que cá chegam querem fazer parte. E, portanto, significa que há um valor atribuído, claramente. Esse campeonato está ganho. A conferência é um sucesso, claramente, e é uma referência já. Eu acho que neste momento tem que escalar para este nível. É isso. Coisa simples. Coisa simples. Serão mais algumas noitadas, com certeza. É um desafio. É um desafio. Nós, na verdade, temos esse objetivo para este ano. Muito bem. E estamos já a trabalhar nele, e é super interessante vocês dizerem isso, porque nós já na conferência que tivemos agora em novembro, já tínhamos decidido que era por esse caminho que achávamos que devíamos ir, não pela possível projeção, mas também para conhecermos mais mundo, não é? Mais expostos. Sim, mais expostos a novos conhecimentos e a novas abordagens, que é sempre super importante, e mesmo para crescermos enquanto associação. Sim. Para estarmos mais unidos a outras associações que possam existir lá. É isso que eu acho. Sim. Muito bem. Nós aqui terminamos este podcast, este episódio onde celebramos os 10 anos da Porto Tech Hub. Vocês continuem aí no vosso podcast mais tecnológico do vosso Spotify. Foi um prazer, e continuem para o segundo episódio
que não vos posso já desvendar qual será, mas que esperemos que seja tão interessante como este primeiro, que foi espetacular, na minha opinião, de participante também. Até já. Até já. Obrigado. Obrigada.